Olá, eu sou a Camila. E eu sou a Isa. E esse é o Classicast, o podcast que fala de livros para quem ama livros e para quem acha que não ama. E se você não ama, a gente faz você amar, entendeu? Que De essa é a alguma nossa forma. visão. De alguma forma, a gente vai fazer você amar. Porque a nossa missão é fazer o quê? Disseminar a leitura nesse isso. Brasilzão. Disseminar a leitura nesse Brasil. É para isso que a gente tá aqui. Só para isso. Só para isso. É a pra- missão. Não é para outra coisa. Não. E aí eu vou aproveitar e já dar os meus recados. De TH para TDH? Exatamente. Cadê a nossa vinheta? TDH. Exatamente. E o recado pra você, querido TDAH, eu sei como você se sente, é difícil focar numa tarefa. Então agora você tem uma tarefa. Uma não, algumas, mas presta atenção. Você precisa se inscrever no canal no botão que era vermelho e agora não é mais. Nossa. Agora tá meio cinza, meio preto. Clica nesse botão pra você se inscrever. Ativa o sininho pra receber notificação todas as vezes que a gente estiver aqui falando sobre livros. E dá like nesse vídeo, comenta, compartilha com seu amigo que gosta de livros ou que não gosta também. Pra Você... ele entender que livro Exatamente. é uma coisa legal, uma coisa maneira. Que todo mundo tem que gostar, né? É. Eu vou fazer um disclaimer. A minha voz não tá boa. De novo. Mais um episódio que a minha voz tá zoada. Normal. Mas tá tudo O certo. que você anda fazendo? Um será? dia a gente... Eu acho que eu falei Não demais responda. ontem. Com certeza. Eu acho que eu falei demais ontem. E Mas aí... hoje a gente tá aqui pra falar o quê? Sobre O Médico e o Monstro. Ai, um clássico. Um clássico de quem? Stevenson. Esse livro aqui parece ser uma... Eu pré-julguei, confesso. Eu pré-julguei esse livro quando eu vi a primeira vez. Eu falei, deve ser uma historinha boba. Eu não gosto de historinha. Não gosto de historinha, mas, cara, é incrível. Um marco também na literatura. É que aqui a gente toda vez eu falo isso, né? Um marco da literatura. Mas é porque... É porque a curadoria é boa, Exatamente. né? Então, o nosso foco é falar sobre esses livros clássicos, né? que fizeram diferença, assim, né? Na Exatamente. história literária. Exatamente. Digamos assim. Aí a gente tem aqui o Robert Louis Stevenson, né? Que é o autor do Médico e o Monstro. Consagradíssimo, um autor escocês. E ele tem outras obras também. E essa daqui é a mais famosa dele, né? Sim, esse e a... Como chama? A Ilha do... A Ilha... O Google sabe. A Ilha do Medo? Ai, Eu ia falar a Ilha do Medo, mas A eu Ilha não do sei Medo é um se filme. isso. a Ilha Perdida. Peraí que eu já vou olhar aqui agora. A Ilha Perdida. E não pensa que a gente não pesquisou, não. É que a gente esquece. a gente... TDA Feelings. A Ilha isso. do Tesouro. A Ilha do Tesouro, isso mesmo. Obrigada, Lucão. Isso mesmo. Esse livro, A Ilha do Tesouro, também é uma outra obra dele super conhecida. Sim. Mas, aqui, no Médico e o Monstro, a gente tem... Que as pessoas devem estar muito familiarizadas com essa história. Que ela foi diversas vezes adaptada, né? Essa história aqui, tem muita coisa que a gente vê, né, atualmente, e a gente não percebe que saiu desse livro, mas são várias referências que hoje tem em filmes, em desenhos, tem muitas referências do Dr. Jekyll, né, que é o médico daqui dessa narrativa do Médico e o Monstro. Bom, pra gente entrar um pouquinho na história, vamos falar aqui dos personagens. Temos Sim. aqui Dr. Jekyll, que é o médico. é o médico, né? É o criador, entre aspas. Temos o Utterson, que é o Isso, que é um advogado advogado. do Mr. Jekyll. E um advogado um tanto Eles quanto são amigos. curioso. São amigos. Então ali a história narra a história narra a vida e a relação desses amigos, né? Sim. E temos o Mr. Hyde, que é o quê? O cara que a gente descobre o que ele é ao longo da narrativa aqui, ao longo da história. É um livro? É considerado uma novela, porque ele é curtinho. Ele é curtinho, é super rapidinho de ler. É uma história que prende bastante. Então, quem gosta de história, tipo, suspense / terror. Ele tem um pouco também de investigação policial Isso. também. Então, é bem legal essa Ele historinha. vai te dando várias
vários puzzles, assim, né? Que eles vão descobrindo ao longo do livro. É bem legal, porque te deixa ansioso para saber qual o próximo probleminha que eles vão ter que resolver, assim. A princípio, eu fiquei curiosa, me prendeu bastante, mas eu matei antes de terminar o livro, eu matei o que era. Mas é que eu acho que a gente tá tão acostumado com essa... Não acostumado, mas a gente já ouviu tanto essa narrativa que a gente já meio sabe. Por mais que você não tenha lido O Médico e o Monstro, eu acho que quando você ouve e lê a sinopse, meio que você já sabe o final. Então, só que aqui do Médico e o Monstro é meio... Quando você vê a capa, O Médico e o Monstro, vem uma vibe meio... Frankenstein. Sim, é verdade. Né? Mas não é Frankenstein, Não. ele tem um plot twist Isso. ali. Gente, vai ter spoiler aqui, se você não É. quiser ver o spoiler, mas a gente avisa no momento do spoiler. Mas, né, não tem como falar de um livro de 1800 e não dar um E spoiler. assim, gente, essa história já foi adaptada diversas vezes. Provavelmente você sabe qual é o final. Só que o gostoso do livro é justamente a construção que o autor vai fazendo, né? Esses probleminhas que o advogado vai resolvendo. Ele é um curioso, um futriqueiro. Entendeu? Que resolve investigar a vida. Só pra vocês do entenderem cara. o contexto, né? Tem o Mr. Jekyll, o Mr. Hyde e o Mr. Utterson, que é o advogado, inclusive é o narrador da história. Isso. O Mr. Utterson, num belo dia, o livro começa assim. Ele tá lá na rua caminhando e de repente tem uma criança correndo e um cara esquisito pisa nessa criança. Isso. Ele pisa, ele é meio maldoso com a criança, então na frente das pessoas, inclusive dos pais da criança. Isso gera uma revolta na rua das pessoas com esse cara que fez isso. E aí eles lá, né, geram aquela comoção em torno da criança e falam que ele tem que pagar uma indenização e etc. Eles pegam no caso, essa pessoa esquisita era o Mr. Hyde, né? Isso. Depois ele vai deixar claro que era o Mr. Hyde. E eles seguram esse cara, pedem explicações, por que ele fez isso e tal. Ele fala, eu pago uma indenização. E quando ele paga essa indenização, um cheque que ele dá é o cheque em nome do Mr. Jekyll. E aí, o Sr. Utterson, que é o advogado do Mr. Jekyll, pensa, como assim ele tem ligação com o Mr. Jekyll? Porque, como assim ele vai dar uma... Ele tem uma relação com uma pessoa desse tipo, né? Uma pessoa que eles viram ali claramente que demonstrou uma maldade, né? Pisando numa criança, assim, sem nenhuma dor na consciência. Enfim, ele dá esse cheque e aí inicia a história do Mr. Utterson querendo descobrir qual é a ligação do Mr. Jekyll com o Mr. Hyde, porque ele tem um testamento que o Mr. Utterson... Eu vou colocar o advogado para ficar mais fácil. Que esse nome é muito difícil, é muito ruim de ficar falando. Que o advogado faz pro Mr. Jekyll, que é o doutor, e aí ele vê que no testamento o doutor colocou toda a herança dele para o Mr. Hyde, só que ninguém conhece Exatamente. o Mr. Hyde. E aí ele pensa assim, gente, o que o meu amigo, que é uma pessoa tão do bem... Por que ele vai deixar... E o Dr. Jekyll já tinha falado do Hyde pra ele, pro advogado. Só que tinha falado coisas boníssimas do cara. Não, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa legal, eu conheço ele. E aí, quando ele viu ele pisar na criança, ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, não é possível que esse daqui é a mesma pessoa que o meu amigo... descreveu, não é possível. Amigo/cliente. Amigo/cliente. E aí ele fala assim, cara, será que o meu amigo, ele é tão bom que ele tá levando um golpe desse cara? E não tá percebendo. E aí a trama vai desenrolando. E aí é muito legal, porque aí ele começa a investigar todos os passos, né, do Mr. Jekyll. Ele vai lá na casa do Mr. Jekyll, aí ele vê que o Mr. Hyde tá morando lá também. Né? E aí a moça, a governanta da casa fala, mas faz 2 meses que ele não aparece aqui. Enfim, ele segue lá tentando descobrir quem que é esse tal de Mr. Hyde, por que ele é tão esquisito. Ele diz que quando ele olha para o Mr. Hyde, ele não sabe explicar o que ele vê, mas ele não gosta do que ele vê. Eu acho que o autor ele fez isso propositalmente pra gente ficar imaginando na nossa cabeça como que seria aquela pessoa ou aquele monstro. Será que era um monstro? Era uma pessoa que era... Ele fala que ele tinha uma aparência feia, né? Mas ele não fala consegue... que
dava agonia nas pessoas, né? Ninguém suportava ficar olhando muito tempo pra ele. Era alguém que era desconfortável. Desconfortável de se olhar. Se olhar. Gerava um grande desconforto. Exatamente. E aí, qual que é a sacada aqui do autor? A grande sacada dele vai ter o spoiler. Já vamos ter um spoiler. Não adianta. A gente vai ter que falar. Avança aí 30 segundos, 1 minuto. Mas temos... Ou ler o livro. O livro é curtinho. Super. Dá pra ler em um dia. Um final de semana que você pega, dá pra ler. Essa edição que eu tenho aqui, ela tem 122 páginas, mas é aquele esquema cheio de, né, figuras. Ilustrações, uma boa diagramação. Eu gostei muito de ler aqui essa historinha, porque você fica naquela curiosidade, nossa, de quem é esse cara? E o nome Hyde também, né? Também tem uma relação... Um nome parece meio nazista, assim, né? Você achou? Eu fui mais pelo Hyde mesmo, de hiding de inglês, de esconder. Você não tinha pensado nisso? Não tinha pensado. Eu olhei, eu falei, nossa, tem o nome de alguém que parece ser mal, sabe? O Sargento Hyde, que vai e é mal com as pessoas. Aí eu fiquei pensando nisso. Caramba, não pensei. Viajou. Viajei. Mas faz sentido. Na sua cabeça faz sentido. Na minha cabeça fez sentido. Mas não tinha pensado nisso. por isso. Bom, vamos desenrolar mais a história, né? Eles estão lá nessa vibe de ficar procurando ele querendo descobrir qual que é a relação do amigo do senhor, do médico com o Mr. Hyde. E a todo tempo o médico fala pra ele: esquece isso, bobagem. deixa pra lá. Esse cara não vai incomodar a gente, imagina. Esse cara não tem nada a ver, não, para de besteira. O médico quer a todo momento desbaratinar o advogado, que é muito do fofoqueiro e curioso. Inclusive, ele reforça pro advogado, Mr. Utterson, que ele quer que ele jure que ele vai, de fato, concluir com o que ele pediu, que é deixar todas as coisas dele pro Sr. Utterson. Que assim, eu não posso te explicar, mas você confia em mim, um dia você vai me entender. Né? Então, ele já pensando, aí gera mais curiosidade ainda do público, né? E aí a gente vai indo naquela história, enquanto isso tá toda aquela investigação do Sr. Utterson, um pouco tanto quanto futriqueiro, querendo saber da vida dele. Muito futriqueiro. Eu achei ele, assim, um fofoqueiro de mão cheia. Mas ele foi útil para a sociedade. Por quê? Por conta dele, descobriu o que se descobriu. Do que se tratava Hyde. Do que se tratava Mr. Hyde. Aí que tá a grandiosidade de Stevenson. Que é diferente de Frankenstein, diferente de outras. Não criticando Frankenstein, obviamente. Mas o pulo aqui tá nesse plot. É diferente pra época, né? Imagina que na época, ninguém nunca tinha abordado um plot twist como esse. Porque na época não tinha nem Frankenstein ainda. Eu acho. Eu acho que sim. Você acha? Lucão, dá um Google pra gente, vê se já tinha... Que ano que é Frankenstein? Porque eu acho que Frankenstein é um pouquinho depois. O ovo ou a galinha? Ou a galinha. Porque eu acho que Frankenstein é um pouquinho depois. Eu tenho essa leve impressão. Eu acho que é antes, sabia? Faça suas apostas. Faça suas apostas. Em quem vocês acham? Sabe por quê? O Stevenson, ele mudou a história. No início, eu fui pesquisar sobre ele e tal. E a história não seria... isso, eu não sabia. Ele mudou a história porque ele escreveu realmente sendo... Tem a resposta já, Lucão? Frankenstein é de 1818. É antes. O livro é de 1886. Ganhei. Ganhou. Quem apostou na Camila... ganhou uma estrelinha! Viva! Quem apostou em mim, comenta. E quem apostou na Isa, dá um like. Engajamento. Feelings! Enfim, gostei, vamos fazer sempre uma aposta. Vamos. Ele mudou a história, porque no início a história não ia ter esse desfecho que teve.
essa história ele tinha feito pra ser uma pegada meio Frankenstein mesmo. Ah, Do tipo, uma criação uma de criação. um monstro do mal, não sei Cara, o mas ele quê, foi muito não mais sei- genial, é muito mais Nossa, legal. Super. Esse final, pra mim, a conclusão da história é muito mais legal que o Frankenstein. É, muito, eu também Muito achei. mais legal. Não é julgando aqui, né? Porque teve... Não querendo criticar Não, querendo Frankenstein, criticar, mas já imagina, criticando. longe de mim. Não, mas eu achei genial também. Mas é muito boa. Antes da gente falar qual que é o plot aqui que ele traz no livro, o contexto histórico. O contexto histórico da época do livro era um momento onde havia uma divisão ali na sociedade entre religião e ciência, Isso. né? Porque a ciência estava ali, né, pesquisando várias coisas. Isso. A religião, a igreja e tal, era contra, né, essas pesquisas científicas e etc. Isso. E uma das explicações que tem para ele ter feito esse plot aqui, da forma que ele fez, né, Uhum. é por conta dessa dualidade também entre religião e Isso. ciência, sabe? Ele que era tarantas Tarantino. ia comer Não é pra as você, frutinhas. não é pra você. Ele era uma pessoa que não era religioso, então ele quis fazer uma crítica a essa época onde a ciência era vista muitas vezes com maus olhos, porque ela questionava coisas que até então Que a igreja eram falava, só não, divinas. A Exatamente. igreja falava, mexe com isso não, menino. E ele também trouxe... A igreja era a a avó, igreja, né, dos ô, cientistas. menino. Ô, menino, mexe com isso Ô, não. menino, você Ô, vai, menino, vai pra furar quê? o olho? Pra quê? Vai furar o olho? Perigoso. Mexe Você com vai isso cair, não. vai ficar cego. Que mãe e vó é assim, né? Ai, não corre que você vai cair, vai ficar cego. É sempre isso. Vamos falar um pouquinho da personalidade, só pra ficar bem claro quando a gente falar o plot. Tá. Personalidade do Mr. Jekyll. Era um médico, rico, Isso. super gentil, simpático. Uma alma boa. É uma alma pura. Pura. Uma Isso alma mesmo. pura. Bondoso, ele É. era amigo da vizinhança. Quase o Homem-Aranha. Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Eu não tô entendendo qual é o bullying com as minhas referências atuais, entendeu? Não, enfim. E o Mr. Utterson, era o advogado, Sim. tanto quanto futriqueiro. E muito racional. Era Ele bem era uma racional. pessoa muito racional. Então, ele era aquela pessoa que falava, tudo bem, essa pessoa é boa, ela é boa. Isso é 8, ou é 80, é 80. Né? Ele era uma pessoa muito justa e muito racional. Até por isso ele era um advogado, né? Muito boa colocação. Por isso. Que era uma pessoa centrada, racional. Nem todos, né? Justiça. Não, Aí já são outros Aí tempos. já é outra Tá, coisa. mas enfim, ele era um advogado ali que o Mr. Jekyll, o Sr. Jekyll, confiava. E o Mr. Hyde, por outro lado, ele era um cara um pouco sombrio, um cara um pouco misterioso, Uhum. né? Ninguém sabia direito como era o rosto dele, porque ele andava meio lá escondendo o rosto, era uma coisa meio misteriosa demais, assim, né? Então as pessoas, quando ouviam, viam o quê? Ele fazendo algum tipo de maldade e ele, de alguma forma, sendo um pouco misterioso ali, com aquela conduta Até meio porque que se escondendo. ele queria esconder a face feia que ele tinha, né? E não é feio no sentido do senso de bonito ou feio. Era feio porque dava medo, porque era Era assustador. assustador, isso mesmo. Incomodava. Enfim, temos essas personalidades aí, né? Isso. 3 personalidades distintas, principalmente do Sr. Jekyll, o médico, com o Mr. Hyde, que é o monstro. Isso. E qual o plot? Qual o plot? Você quer falar o plot? O grande plot é que o advogado descobre que, na verdade, o Jekyll, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde são a mesma pessoa. Por quê? O Dr. Jekyll teve a brilhante ideia de falar assim, já sei, eu vou separar a minha pessoa, o meu lado ruim de mim. Ele achava que eram duas coisas diferentes. Ele era um cara que ia contra o argumento do Rousseau, por exemplo. é. Porque o Rousseau, a gente sempre cita aqui, né? É. Que o Rousseau tem a máxima dele de que o homem não é mau, a sociedade que o corrompe. E aí o Sr. Jekyll, que é o médico, ele dizia o quê? O homem tem o bem Isso. e o mal dentro de si. Só que tem hora que o bem sobressai ao fica outro. mais aflorado e tem hora que o mal fica mais aflorado. Então ele pensou, eu como
como um médico muito renomado, o que eu posso fazer? Eu vou separar essas duas coisas que tem dentro de um ser humano só, né? Ele tinha um pensamento muito binário, né? Ou era muito mal ou era muito ruim a todo momento. Então ele falou, eu vou separar. Na verdade, ele tinha essa dualidade, ele sabia que o ser humano tem essa dualidade e tem essa de uma característica sobressair a outra, seja ela positiva ou negativa. Então, ele queria demonstrar que, com esse experimento dele, que o homem poderia ser somente bom e um homem ruim. poderia ser somente mal. E aí que nasce o Mr. Hyde. Na real, é como se fosse uma outra persona dele, Exatamente. né? Como se fosse um alter ego. E ele se transforma completamente. E só que aí ele toma, pra ele fazer, pra ele criar essa dualidade, assim, ele criar essa outra persona dentro dele, ele cria uma poção, né? Isso. Uma poção Um onde ele remedinho, toma né? um remedinho. Remedinho. Você percebe que sempre tem um remedinho no meio, né? Tem. Sempre Todos os livros tem têm um remedinho. um sominha, um rivotril, Um Rives. E essa poçãozinha aqui é muito da espertinha, porque ele vai lá e separa. Então, no livro, eu, por exemplo, em alguns momentos, você até interpreta que ele conseguiu personificar isso em outra pessoa. Né, que ele criou uma segunda pessoa. Entra um pouco o lance do Frankenstein, que a gente pensa que é bem parecido com o Frankenstein. Aí você começa a falar, pô, então, peraí, tem uma outra pessoa, né? Ele continua sendo ele, só que só bom. E aí ele tirou o mal dele e fez nascer em outra pessoa. Tem horas do livro, e eu acho que isso fica meio em aberto. Por exemplo, pra mim, eu tenho uma imagem que são duas pessoas completamente diferentes. Mas o livro dá a entender isso, Sim. Né? Só que, por exemplo, eu tava conversando com a Ju nessa semana, e aí eu falei, né, que a gente ia falar sobre o médico e o monstro. E ela falou assim, mas é que ele se transformava. Eu falei, não, ele não se transformava. Ela, não, mas ele se transformava. Então, eu acho que tem gente que lê e pensa que ele se transformava. Tipo assim, ele eram os dois em uma só. Só que quando ele tomava poção, a parte má dele tomava conta dele, entendeu? Só que eu, na minha interpretação, acho que eram duas pessoas diferentes. Você acha que tinham dois corpos? Eu acho. Não, eu acho que não. Eu acho que tinha dois corpos. Eu acho que ele toma a poção e aí o mal começa a tomar conta do corpo dele. Entendi. Aí ele vai, cada vez mais, ele vai se apossando do corpo, porque ele começa a tomar sempre, Sim, né? Ele vai sempre tomando. E chega uma hora que ele não precisa mais tomar a poção. Que ele já se transforma sozinho. Por quê? Porque ele deixou com que o mal tomasse conta do corpo dele. E aí, conforme isso vai acontecendo, ele vai meio que criando características também. Na minha interpretação, foi essa, que era o mesmo homem, ocupando o mesmo corpo, ocupando duas personalidades diferentes. Boa. E vocês concordam que, se é dessa forma que você falou agora, Cá, tipo, antes desse experimento dele, existia um terceiro Dr. Jekyll, que era a junção das duas personalidades, que deixou de existir. Que é o normal. Que seria o normal. Que é a nossa dualidade. E eu acho que essa é a maior discussão que a gente pode ter sobre o livro, que é justamente isso. A psicanálise depois foi explorar muito mais isso a fundo, né? A gente tem um filme que é muito atual, que é muito legal, que é o Divertidamente, que eu acho que ilustra isso muito bem. Que não dá pra gente separar essas duas coisas. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente é bom, a gente é mal também. Eu acho que o ser humano é um ser complexo que tem a bondade, a maldade, a alegria, a tristeza dentro dele. E essas emoções, essas personalidades, elas se misturam a todo tempo, né? E eu acho que ao tentar separar o lado bom do lado ruim dele, ele matou quem ele é. Sim. Tanto que no final, ele realmente... Ai, podia falar? A gente já deu spoiler, né? Ó, o lance dele ter sido... O que eu vejo, assim... Ele tinha, tem a dualidade do ser humano. E ele queria separar ele queria, sei lá, colocar um homem só bom e um homem só mal. Tá, beleza. Só que o fato dele ser tão bom, né, ser só bom, fez com que ele desse espaço pro lado que era muito sombrio e muito mal. Sim. E esse lado sombrio e mal acabou dominando ele, que era um homem bom, que foi dando espaço, sabe? Então, essa dualidade é de
extrema importância pro ser humano. Também acho. Sabe? Porque, assim, se você é bom demais, você acaba dando espaço para outras pessoas exercerem, sei lá, sua maldade, sabe? Abusarem de você, né? Quando você é uma forma. pessoa muito inocente, as pessoas... ontem a gente tava falando sobre isso, né? Ontem a gente tava no meio de umas pessoas e a gente tava falando sobre isso. Que quem emana boas energias acaba repelindo um pouco as energias ruins. Só que você também tem que tomar cuidado, porque às vezes você é tão bom que você é inocente ao ponto de estar cercado de pessoas ruins e não perceber. Sim, isso acontece muito. E aí tem pessoas que têm mais feeling, como você, e pessoas que menos feeling, como eu. Eu sou meio bobaiona. Sou meio bobaiona. Eu demoro pra perceber que a pessoa às vezes não tem uma amizade sincera, ou que a pessoa me tolera ao invés de gostar de mim, sabe? E é muito ruim quando você percebe isso. E quando você tem... porque a maldade é que aqui no livro é muito caricato, né? A maldade é alguém que faz coisas más. Mas a maldade, ela traz algumas coisas pra gente, que é a malícia, que é aquele olhar de não confiar 100% nas pessoas. Então, eu acho que a maldade, nesse sentido, de você ter sempre aflorada dentro de você, é um mecanismo de defesa também do nosso ser. Né? Com certeza. Porque aí você fica sempre com o pé atrás. Você nunca vai confiar. E eu acho que tá certíssimo a gente não confiar cegamente 100%. Em qualquer pessoa, em todas as pessoas. Todas as pessoas são potencialmente más também. Então, eu acho que no livro fica específico que a maldade são coisas bem ruins. Ele faz coisas ruins. Tanto que tem um assassinato no meio da história ali, e aí que o advogado começa a ficar mais alerta. Será que ele tá envolvido e tal? Teve um assassinato, e é por isso que ele descobre. Porque ele ele mata com a bengala, Isso. com uma bengala X, aí ele chega na casa do Sr. Jekyll, e ele vê que a bengala é a mesma bengala aí. que ele tinha presenteado Isso. o Sr. Jekyll em uma data específica. E aí ele descobre, né? E temos a presença da bengala aqui hoje. Brincadeira, eu não alcanço. Mas é quase. Mas tá aqui, ó. Se eu alcançasse, eu pegaria. É a bengala do episódio do Laranja Mecânica. Que foi muito legal. Muito divertido. Divertido. Foi divertido. Foi muito divertido. Eu amo quando a gente aflora essa personalidade. Então, olha só que loucura, né? A gente tava falando sobre essas dualidades que a gente tem. A gente fala muito aqui no podcast que a gente gosta de falar sobre livros clássicos, que são, em tese, assuntos, entre aspas, pesados. Mas a gente consegue ter uma dualidade de humor e a gente consegue ser espirituosa ao ponto de não deixar o assunto chato, de ser interessante, entendeu? Então, eu acho que pessoas que são muito... não sei se binárias é o nome. Pessoas que não têm a dualidade. Binário é 0 ou 1, né? Tipo, não tem... Eu acho que pessoas que são muito 8 ou 80, elas são pessoas inflexíveis. Eu acho que são pessoas intransigentes, que elas não são... Eu acho que a flexibilidade, você entender que você ser feliz e ser triste ao mesmo tempo tá tudo bem, que você ser bom e mal ao mesmo tempo tá tudo bem. Eu acho que essa é a nossa personalidade. Eu acho que isso constrói a complexidade do ser humano. O ser humano, ele não é uma matéria simples que, ele é bom, fulano é bom. Não, fulano é bom, mas às vezes ele é mal. Fulano é legal, mas às vezes ele é chato. E todo mundo é assim. Sim, todo a natureza mundo humana. Assim. É a natureza humana. Faz parte. Sabe o que eu queria? Um cafezinho pra minha... Você queria um café? Pra eu aquecer minha garganta, Vou tirar né? aqui o chapéu do Alex. O chapéu do Alex. Ou do Chaplin, né? Tanto faz, depende do seu... Vou fazer um cafezinho. Do seu gosto. Enquanto a Cá faz o café, vou te dar aquele recadinho de sempre. Aquele recadinho maroto. Recadinho maravilhoso pra você, dona de casa, brincadeira. Meu sonho é ter um programa de culinária. Nossa, sabia que eu lembro até hoje. Sabe aquele comercial aleatório, tá, gente? O que você fez? Você, dona de casa. Sabe aquele programa, aquele comercial da Solan? A Solan passou, limpou, não, panelas assadeiras. Depois eu falo. Não leva em consideração. Eu não lembro esse, que fala de dona de casa. Volta pro café. Beleza.
Mas eu amei a referência. Volta pro café. Bom, o recado você já sabe. Aqui a Três Corações é parceira do podcast e nós temos um cupom de desconto, que na verdade é um link de desconto, que você pode acionar ele de duas formas. Ou você escaneia o QR Code que está aqui na tela, ou você clica no link que está aqui na descrição e vai direto para o site da Mercafé. Eu quero um chocolatinho quente, hoje eu mereço. Eu quero um chocolatinho quente. Eu tô chupando balinha de garganta pra ver se eu melhoro. Tá do doisinho, da né? vozinha. Gente, eu sou muito manhosa quando eu tô assim. Eu nem tô doente de verdade. É rouca de falar mesmo, mas eu fico muito manhosa. Não pode me dar espaço que eu fico manhosa. Então, clica aqui ou escaneia o QR Code que tá na tela para você ir lá pro Mercafé, que é o site, é o e-commerce da Três Corações, para você garantir a sua primeira compra na Três Corações com 20% de desconto, tá bom? A Cá tá fazendo ali o meu cafezinho. Cafezinho. Um cafezinho. Chocolatinho, É um chocolatinho, no caso. Ai, gente, eu mereço. Ó o barulhinho. É o barulhinho da felicidade. É o barulhinho da manhã, né? É. Às vezes eu faço stories fazendo café e aí eu coloco sempre, é o barulhinho da manhã. E o cheirinho? Você sabe que, assim, às vezes, lá em casa, vou contar uma coisa aleatória. Momento café, né? Vou contar uma coisinha aleatória. Lá em casa, quem faz café é o Rick, né? E aí, às vezes eu tô meio acordada, assim, só que eu fico esperando ele ir lá na cama me acordar pra falar que o café tá pronto. Aí, eu sei que o café tá ficando pronto, que ele já tá indo me buscar, porque eu sinto o cheiro do café que entra da sala até o meu quarto. Que delícia. Porque ele já deixa tudo prontinho, assim, sabe? Ele já deixa o café, ele já deixa o suquinho que a gente toma, o ovo mexido. Um menino de ouro, né? Um menino de ouro. Um menino entendeu? de ouro. Não tem o que reclamar. Vocês falaram do barulhinho do café. Eu lembrei de uma coisa que eu vi uma vez, que era uma empresa que estava desenvolvendo, tipo, sons que pudessem transmitir cheiros ou gostos. Aí imagina que incrível, tipo assim, ó, você liga a máquina de café, vem um barulhinho que só de você ouvir você consegue sentir o cheiro do café ou o gosto. Aí tipo, a galera que tá assistindo o podcast poderia sentir o cheiro do... Ai, olha que legal que seria. Isso é sensacional. Nossa, vai ser meio perigoso o que eu vou fazer. Peraí. Ai, nossa, vivendo perigosamente. Vivendo perigosamente. Sempre eu, né? Ai, gente, pronto, consegui. Chocolatinho da Isa e o meu chocolatinho. é o expresso do Alex Atala. Nossa, a Cá, ela vive num dueto. Olha lá a dualidade. Dueto. Numa dualidade entre esse e o Forza. Você acha que você tem... como que eu posso dizer? O que você... Não, essa pergunta não vai fazer sentido, porque eu sei a resposta. Mas as pessoas não sabem. Eu ia perguntar o que você acha que sobressai em você? Eu acho que eu sou uma pessoa mais dramática. Então, quem não me conhece, às vezes fica parecendo que eu tô triste toda hora. Mas não é, que... É pura carência do milho verde. É pura carência do milho verde do canceriano. Tipo assim, por exemplo, se... Sei lá... Eu vou amarrar meu tênis e aí eu machuco o dedinho. Aí eu falo assim, eu tô tão triste, meu dedinho. Só que aí, quando passou de doer, eu já tô feliz de novo. Entendeu? Famigerado doce, né? Famigerado... cortou o dedinho e fica lá... Como chama? Dupla personalidade, não é? Ai... Esquizofrenia? Pode ser também. Você viu que eu me perguntei? Você se perguntou se o Mr. Jack era esquizofrênico? Eu tenho essa teoria. Eu me perguntei se ele era esquizofrênico. Você chegou numa resposta? Não, porque e eu pensei que não, sabe por quê? Porque o advogado testemunha que ele realmente muda muito. E apesar que o esquizofrênico também, né? Ele muda bastante. Sim. Levanta essa dúvida se o Mr. Jack era
era esquizofrênico. Eu tinha descartado porque eu falei assim, não é possível. Porque senão o advogado também ia ter essas alucinações, entendeu? Porque assim, só que é aquilo, né? A maldade deixa você com outra aparência, né? Uma pessoa feliz tem uma aparência, uma pessoa triste tem uma aparência. Então, é claro que quando ele estivesse numa alucinação, numa crise mal, ele ia estar com outra aparência. Mas o livro não descreve, tipo, que é uma mudança física a ponto das pessoas se incomodarem ao olhar. Aí eu acho que descartaria essa possibilidade. Então, foi por isso que eu descartei, porque eu falei assim, então todo mundo que testemunhou a cara dele feia ia estar meio esquizofrênico também. Mas primeiro que eles nem conseguiam ver direito a cara dele. Mas o que eles conseguiam ver, que eu imagino que devia ser uma lateral, um perfil, era assustador, segundo, né, os relatos aqui das pessoas que viram. Uma outra questão que ele me levantou, que a gente meio que já acabou respondendo, mas é a questão do bem e do mal. Se é possível separar. Eu acho que aquilo que a gente falou, né? Quando você separa, até quando é pro bem, acaba que você dá espaço pro mal. Porque você é tão bom que você dá espaço pro mal. Então tá aí a magia da dualidade, né? Que essa dualidade dentro da gente é de extrema importância pro ser humano, para que não só, né, para fazer coisas boas, como também para impedir que se faça o mal. Porque como que você vai impedir o mal se você não sabe o que é o mal, sabe? A gente tem que saber o que é. Porque você tem que... Você só vai se identificar e a psicanálise depois vai explorar bastante essa dualidade, né? E na psicanálise tem uma coisa que eu acho que é sensacional, que é assim, alguém vai te dar alguma coisa. Você só vai se identificar e sentir, processar aquilo se dentro de você alguma coisa se identificar. Então, se alguém tá te emanando maldade e você não tem maldade nenhuma, você nunca vai saber que aquela pessoa tá sendo maldosa com você. Aí E como você vai ficar sendo besta pra sempre. Como você se protege? Tendo uma Camila do lado. Às vezes, o se proteger é só se afastar um Exatamente. pouco, sabe? Às vezes é isso. Então, não é muito assim de você fazer o mal, ou ter o mal dentro de si, e ser uma pessoa desconfiada de tudo e de todos. É só saber identificar pra se afastar quando necessário. Um pequeno feeling, né? Eu diria. Um pequeno feeling. Aí ele me levantou essas questões. Ele me levantou a questão da esquizofrenia também, mas, né, a gente chegou à conclusão de que ele não é esquizofrênico, que realmente era a poçãozinha que ele tomava e vinha uma transformação. E o lance dele é ser bom e mal. O mal tomou conta, porque ele deu espaço para o mal tomar conta. No fim, ele morre, né? Como o senhor, o Mr. Hyde. Mr. Hyde. Ele já não conseguia sair daquilo. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre a morte dele, porque ele se mata, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que o pouco da bondade do Mr. Jekyll aflorou rapidamente e falou assim, eu preciso me autodestruir, porque esse cara, o Mr. Hyde, tá tomando conta de mim e eu não quero que seja... Eu não quero que seja alguém tão mal assim na vida. E talvez num impulso de... Eu imagino assim, o mar é todo Hyde, assim, tudo escuro. E aí, lá do fundo, o Jekyll emerge e fala assim, não, eu preciso salvar as pessoas dessa pessoa má, eu não quero. O último suspiro. No último suspiro ele falou, eu prefiro... Vou acabar com isso. Eu prefiro acabar com a minha vida do que viver só com esse meu lado mal para as pessoas. Eu fiquei refletindo bastante sobre a morte dele por ele ter se matado, porque eu falei assim, cara, para você chegar ao ponto de se matar, eu acho que ele se sacrificou. Crucificou, eu falei. Ele se crucificou, ele se colocou numa cruz. Momento. É o pijama do menino listrado. Pijama do menino listrado. Depois a gente faz um compilado de fim de ano de todas as nossas pérolas, porque, né, dualidade, meu bem. Dualidade. Na inteligência, na burrice. Né? Tem a Mona Lisa do Picasso. Tem várias, a gente vai fazer um compilado pra vocês. Tem o insano e o sano. O sano. Por que você me lembrou disso agora?
Enfim, gente, Ai, a dualidade tá em tudo. O Mr. Hyde não era sano. Isso a gente sabe. Ele não era sano. Ah, uma coisa que eu anotei aqui, que eu acabei de lembrar. Será que ele faz também ele traz uma reflexão relacionada ao alcoolismo? Porque, por exemplo, vamos falar aqui de uma coisa séria. Olha! Porque ele começa a beber muito a poção e ele se transforma em outra pessoa. Os alcoólatras, eles tendem São também a beber muito. A gente vê muitos casos de pais de família que são normais, são Mr. Jekyll. Aí bebe, chega em casa, derruba tudo, quebra tudo, bate na esposa, bate nos filhos, vira um monstro. Será que era só cachaça na cabeça? Então, foi uma anotação que eu coloquei aqui. Loucura. Se tinha alguma coisa relacionada ao alcoolismo também, sabe? Porque faz sentido, né? Você pode usar também como uma interpretação. Eu acho. Do homem comum pro Sim. o homem comum, Alcoolizado. trabalhador, pro homem lá quando ele se E transforma. o alcoólatra, ele tem mais essa transformação física do que o esquizofrênico. Com Isso certeza. é verdade. Tipo, ele transpira, ele fica... Tipo, A cara o cheiro derrete, é né? diferente. A cara derrete é ótimo. Mas porque a gente fica meio assim, e né? envelhece muito mais Derretido. rápido também, mas faz coisas que depois não se dá conta. Não se lembra, não sabe o que fez. Então pode ser também algo, né? Pode ser uma interpretação também. Eu acho que é inclusive uma boa interpretação, né? A gente pode fazer uma analogia com qualquer tipo de droga, porque você perde o controle de você. Quando ele se separa, né? Quando ele tenta separar o lado bom do lado ruim dele, o que a gente falou aqui, né, antes, que ele mata quem ele é de verdade. E a droga é isso, né? Porque você usa a droga como um artifício pra você fugir de alguma coisa, pra você ser outra pessoa, pra você ser mais extrovertido, pra você ser mais divertido. E aí, quando você acaba se tornando dependente disso pra ser sempre outra pessoa, porque você não gosta da pessoa que você está separando a pessoa que você é da pessoa que você gostaria de ser. Você mata quem você realmente é. Opa. Mas eu acho que a pessoa não usa droga ou álcool é uma droga, pensando em se desassociar de quem ela realmente é. Ela usa pelo barato. Mas você ser sociável, você fugir da sua realidade é se desassociar de quem você é. Por exemplo, a pessoa que usa droga pra fugir de uma realidade ruim. Às vezes, por exemplo, a gente tem muitos casos no mercado financeiro. Fugir de uma realidade que você diz, tipo, enfrentar problemas. Vamos supor, o mercado financeiro é muito estressante. Existe aí um comum que o mercado financeiro, o povo gosta de pó, né? Não sei, não sou eu que tô dizendo não, gente. Não, as pessoas fazem piada disso. Não eu sei. Eu não, sou casada. Eu sou casada com um homem que trabalha há muitos anos. A louca. Que trabalha há muitos anos no mercado financeiro. E a grande piada é essa, né? Que o mercado financeiro gosta de um pó pra ficar acelerado. E aí eu penso, poxa. Eu gosto também. Eu gosto do Laura Mercier. Laura Mercier é ótimo, usei hoje, obrigada. De A nada. Camila, inclusive, compartilhou até pó comigo hoje. É sobre isso, né? Amizade é sobre isso também, garotas. Mas fazendo essa analogia do álcool, da droga, é bem o que acontece mesmo, né? Vamos usar aqui o exemplo do pai de família comum que tem o vício e faz tudo isso, né? Isso. Chega em casa e bate na esposa, bate no filho, quebra as coisas. Isso é muito comum no Brasil, né? A gente sabe que é uma realidade aqui. E aí ele vai cada vez... como um todo, né? A gente tem casos de alcoolismo, porque as pessoas não olham o álcool muitas vezes como uma droga. Sim, né? como um refúgio. Não, como uma coisa... Não, imagina, pra socializar, não, é peraí. legal Não, e tal. Vamos partir do princípio que só porque ele é lícito não quer dizer que ele é uma droga. Ele é uma droga lícita. Né? É uma coisa ali que mexe com o nosso comportamento. Sim. Altera o nosso comportamento. Então não tem como dizer que não é uma droga. E não é porque o governo liberou que é legal, não é uma entendeu? droga, Não é isso, legal. É lícito, existe uma indústria por trás, mas isso não quer dizer que seja Será que o não YouTube seja vai uma gostar da gente falando sobre drogas? A gente tá levantando questionamentos aqui, né? Entendi. Levantando questionamentos. A desmonetização vem aí. A desmonetização vem, o cancelamento vem. Não vem cancelar a gente aqui não, viu? Que a gente tem uma postura aqui. Incancelável. Eu falei, você viu que ela falou no eu e eu falei no plural. Nós somos incanceláveis, mas a nossa postura é incancelável. Entendeu? Fica a dica. Fica a dica. Somos bravas. Impossível de me cancelar.
Duvido que vocês consigam me Mas cancelar. enfim, aí o pai de família, ele vai se deixando dominar por aquilo, e aí acaba que o fim pra ele é sempre, por exemplo, o fato do Sozinho. Mr. Jekyll ter morrido como o Mr. Hyde quer dizer muita coisa, entendeu? Quer dizer que o vício, ou seja lá o que for, tomou conta dele. Sim. E quando você se deixa tomar por conta, se deixa levar por um vício, por qualquer coisa que seja, a tendência é de que aquele vício tome conta de você e você acabe, não como você, pessoa normal, mas acabe sendo aquela pessoa que você se transformou quando você deixou que aquele vício consumisse a sua vida, sabe? Então, acho que ele levanta várias questões, ele traz várias reflexões, com uma historinha, às vezes, é isso que eu falo dos livros. A gente olha, eu pré-julguei esse livro aqui. Eu achava que era só uma historinha, mais uma historinha de Frankenstein. Parece só uma historinha mesmo. Parece uma historinha, e quando você uma vai história lendo, de ficção científica. Só que quando você vai lendo, primeiro que ele prende, porque ele tem os pontos de curiosidade, né? Então, ele te prende aqui, você quer saber, nossa, mas como assim? Quem é esse cara? Por que ele tá querendo deixar toda a fortuna dele pra um cara que ele não conhece, ou pra um cara que é do mal? Que tá todo mundo vendo fazer maldade. Enfim. E aí, quando você vê, você tá preso no livro. Você lê em uma tarde isso aqui, é muito de boinha, é facinho. E quando a gente perdia a linha de raciocínio, TDAH feliz. Cara, eu perdi a linha de raciocínio falando, ninguém precisou me interromper, não. Loucura. Acontece, são coisas que acontecem. Legal que a gente nem liga mais, né? Não, a gente só passa por cima. A gente aceita. A gente passa por cima. Nossa, agora deixa eu tentar lembrar aqui que eu ia Quando eu vou falar uma curiosidade. Fala. O livro teve uma adaptação, a sua primeira adaptação, para o cinema mudo em 1920. E foi o primeiro filme a ser campeão de bilheteria. Uau! Sabia? Foi o primeiro filme que aconteceu assim, campeão de bilheteria. E em 1931, o Frederick March, que interpretou o Hyde e o Mr. Jekyll, ganhou o Oscar pela atuação dele. Ganhou o Oscar? É isso, eu tinha visto. Muito legal, né? O filme foi indicado a várias categorias e ganhou esses Oscars aí que a Isa citou. Uma coisa que eu ia falar, que a gente vê várias referências. Nos filmes a gente não percebe. A gente estava falando antes de começar o podcast do Piu Piu, do Pateta, né? Que é muito comum. No Piu Piu, acho que ele até... Você lembra, Lucão? Acho que ele até pega escrito Mr. Jekyll. Não tem? Deixa eu pesquisar. Eu quero ver. Que é quando o Piu Piu tá lá na treta dele infinita com o Frajola. E aí ele toma a poçãozinha que tá escrita Mr. Jekyll. E aí ele se transforma numa fera, assim, sabe? Aí ele tenta matar o Frajola, assim. E aí, essa é uma das referências. Uma outra referência que a gente tava comentando era do Pateta. Quando o Pateta é o super good vibes, quando ele tá na rua, quando ele tá em casa. Olha o Mr. Hyde. Dá pra ver, será? Acho que não, muito pequenininho. Aqui, muito pequena. Mas ele vira o Mr. Hyde. Mas é muito engraçado. Aqui, ó. É, muito bonitinho. Olha o Piu Piu. De Mr. Piu Hyde. Piu de monstro. E aí o Pateta também, quando ele tá em casa ou na rua, ele é super gentil, doce, calmo, tranquilo. Quando ele entra no carro, ele vira um capiroto. Já falei que é a minha referência, né? É que a Vicky não tá mais aqui, mas ela viu hoje. Eu no volante, eu fico puta. Eu não gosto. É a sua poção do Mr. Jekyll. É a minha poção, é o carro, o volante. Mas porque eu não tenho muita paciência. Você não tem paciência com quem tá começando. Não tenho. Entendi. Entendeu? Suzana Vieira. Outra referência que é muito popular, que pelo menos pra mim, eu não sei se vem do Médico e o Monstro, mas o próprio Hulk da Marvel é verdade. Médico e o eu Monstro. tinha lido uma referência disso aí também. De que eles colocaram o Hulk como uma... Mr. Hyde, né? Sim, porque ele também é um cientista que faz experimentos até que um belo dia ele vira, se transforma. E o que alimenta, faz ele se transformar no Hulk é a raiva, né? Que é um elemento que pode estar associado à maldade aí. E olha só que engraçado, certo ponto... Eu acho que falta terapia pro Hulk.
Porque ao ponto de você ficar verde Fica verde e de virar raiva. um monstro, rasgar a própria roupa, é terapia que falta. Faz sentido. E bastante rives. Rives a lote. Mas no livro tem uma hora que o Dr. Jekyll não precisa mais da poção para se transformar. Vocês lembram que no penúltimo filme da Marvel, o Hulk, ele tá meio desiludido de Hulk. Ele não quer nem lutar. Ele não quer lutar. Aí acho que o Capitão América fala assim pra ele, vai, seja o Hulk. Aí ele pega o carro e faz... "Arr". Aí, tipo, ele começa... Aí ele... Aí ele dá um soco ali. Mas vamos combinar tipo, que... puto, ele não quer mais Ele fazer tava isso. com medo do Thanos. Você Será acha, que Lucão? aquilo era medo do Thanos? Eu acho. Eu falei, acho que nossa, no primeiro filme do... Acho que foi Guerra Infinita, sei lá. Ele tomou um cacete do Thanos. Nossa, e é aí verdade, depois ele tomou um cacete do Thanos. Ele arregou. Então, Nossa, mas aí ele ficou assim, desiludidaço. E uma outra referência do Hulk ainda é quando ele tá perdido no filme do Thor, que ele tá naquele outro planeta com o Thor. Verdade. E ele só é Hulk. Ele fazia muito tempo que ele já não se transformava mais no Professor Banner. Esse eu não assisti, eu acho. Aí o Thor encontra ele e aí ele fala... Aí ele tenta fazer o que a... Como é o nome dela? A Scarlett Johansson. A Viúva Negra. A Viúva Negra fazia, né? Tá tudo bem, o sol já está saindo. Nananã. Nossa, o Hulk dá um socão no Thor, assim, tipo, não vou. E aí ele fica tentando fazer ele se transformar. Ele só volta de novo pro corpo do Brenner quando ele entra na nave. Brenner. Brenner. Mais um. Mais um. Sério. Ele só volta pro corpo quando ele... Você viu que eu nem falei mais o nome, né? Quando ele entra na nave e tem o vídeo da... Viúva Negra. Em looping. E aí ele volta a ser o cientista. Nesse ponto, a raiva já tinha dominado ele por muito tempo e ele não se transformava mais. Verdade. Mas ele tava, então, sempre raivoso. Não, ele vivia normal. Tipo assim, ele tava aqui de boa, comia uvas. Como o Hulk. Só que ele lutava. Só que ele era o Hulk. Ai, Só gente. que daí ele falava assim, beleza, eu sou forte, então eu vou viver bem nesse planeta. E o planeta promovia umas lutas. Tá, que ele ia na livraria e as pessoas ficavam pedindo foto com ele. Não. Esse aí ele já era o Professor Hulk. Mas ele tava de Hulk. Ele tava de Ele Hulk. de Hulk mesmo. Ele era o Hulk... Esse Professor Hulk, ele já tá menor, tal, usa óculos. Que ele vai na hamburgueria e o pessoal fica pedindo Autógrafo. ele... Quer? Autógrafo? Quer? Aí ele... Então, essa cena é muito boa. Então eu assisti sim, eu só não lembro direito. Mas cada um guarda aquilo que lhe e voltando pro Mr. Hyde e pro Mr. Jekyll, tem uma HQ que chama A Liga Extraordinária, que tem eles como personagens dessa liga, né? Ele é uma liga formada por membros de muitas obras literárias. E um dos membros é o Mr. Jekyll e o Mr. Hyde. Só que eles são bonzinhos, os dois. E na Liga Extraordinária, ele usa a poção para se transformar no monstro para combater os inimigos lá. Mas então ele é um monstro do bem. Lá ele é, como se fosse... Porque ele soube lidar com a maldade dele. Exato. E daí, então, quando ele precisava, ele ia lá, tomava a poção, se transformava. E na HQ, e tem um filme também, que depois foi adaptado, que é bem fraquinho, bem ruinzinho. Mas... Lucão, Momento críticas. E ele lá se transformava mesmo, era uma mudança física, tipo Hulk. Que ele ficava mais forte e tal, mudava tudo. Loucura isso aí, hein? Loucura. A gente podia fazer um episódio dessa HQ, porque o Lucão falou que tem vários personagens de obras clássicas. Que demais, vamos fazer. A gente podia fazer. Inclusive, gente, uma pergunta. Tem uma pergunta pra você e pro Lucão. Ai, meu Deus. Lá vai ela me botar Que na Berlinda. é outro questionamento, né? É. O que somos, pra começar? O que somos? Somos... Eu acho que somos um misto de Quente. sentimentos
Obrigada, foi bom até aqui. Foi eterno quanto durou. Acabou. Acabou. Acabou esse projeto, já deu o que deu que tinha. Gente, já deu o que tinha que dar. A gente já se perdeu no propósito. É porque antes a gente fazia isso entre a gente. Entre a gente. Agora a gente tá mostrando. Agora a gente faz pra muitas pessoas. Ai, não dá, não Ó, dá. ó meu movimento aqui, ó. Limitado. Academia que chama. Desculpa te Então, interromper, Isa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que nós somos um misto quente de muitas emoções. Nós somos sempre... eu acho que o ser humano ele tem os dois lados da moeda. Até o misto quente aí tem dualidade. Exato. Presunto e queijo. Ai, gente, vocês estão muito filósofos hoje. Ai, é isso! Isso é o quê? Filosofia pura. Filosofia. Mas é isso, eu acho que a gente é realmente, então, um misto quente. Que a gente tem o que junto, o que junto. Tá ficando muito surreal. Desculpa, gente. Desculpa. Eu juro que isso aqui não vai mais acontecer, tá? Foi um surto. Não jure, porque Eu vou fazer provavelmente outra... vai acontecer. Vou fazer outra pergunta pra vocês. Não, o Lucão não respondeu. Ah, é verdade. Vai, Lucão. Você O que terminou. somos? Depois do que junto, não tem mais o que falar, na verdade. Mas eu acho que... É o que eu acho junto que a e gente... preso. Eu acho que a Tudo gente bem. é esse mistão mesmo e assim... E tem que aceitar que é esse misto. E eu acho que a gente utiliza disso em diferentes momentos, em diferentes contextos, a gente se coloca mais bom ou mais ruim de acordo com o que é bom pra gente naquele momento. Tem aquela frase, né, que diz que a gente só conhece a verdadeira face da pessoa quando a gente vê ela num estado de raiva, sabe assim, num estado onde ela tem um problema muito grande pra resolver, sabe? A mesma coisa que você vê, sei lá, o lado de uma pessoa, vamos colocar um exemplo idiota, uma pessoa, por exemplo, que trata mal uma atendente de uma loja, sabe? Ela tá insatisfeita ali com uma coisa que é pequena, né? Relativamente, se a gente olha assim, é uma Bobeira. né, uma bobeira, ai, não tem o meu tamanho, ou qualquer coisa do tipo, e aí ela trata mal aquela pessoa, sabe? Então, tratar mal assim, ela deixa uma coisa muito pequenininha tomar conta da emoção dela, ela não consegue controlar, e ela distrata uma outra pessoa, sabe? E aí você vê realmente como que a pessoa é, porque é quando você encara os conflitos, né, a forma como você encara os conflitos é que diz como que você é na vida, né, de fato. Se você é uma pessoa que por qualquer motivo você perde o controle, você distrata as outras pessoas porque você tá descontrolado com muita raiva, então eu acho que aquilo ali é o que sobressai de você, sabe? E aí quando você fala de se a pessoa é boa ou ruim, porque é muito fácil você falar que a pessoa é incrível quando você acabou de conhecer a pessoa, ou a pessoa, tipo, ou você não tem um acesso à pessoa, ao íntimo dela, pra saber como que ela é quando ela tem um problema, de fato, sabe? Então, isso, eu acho que quando a gente vai pensar na pessoa como ser humano mesmo, a gente tem que ver esses dois lados. Quem a pessoa é quando ela tá bem, que isso é muito fácil, né? Muito simples, todo mundo... Por isso que as pessoas se dão bem nas festas, Sim. né? Nos momentos que tem bebida, Porque etc. é muito divertido, né? Porque, Você tá com a porque pessoa você tá mostrando ali. o seu melhor lado, entende? Você não tá mostrando o seu outro lado, seu lado obscuro, o lado sombra, o lado bad, né? Que a gente fala que... É o lado mesmo que a gente mostra ali a nossa verdadeira face, né? Do que o ser humano... o que o ser humano se transforma, sabe? Mas eu acho que tem certas pessoas que têm mais lado sombra do que lado luz, por exemplo. Sim, aí entra o lance do o que você deixa transparecer, sabe? Tem gente que só reclama da vida, tem gente que qualquer coisa dá chilique com Tá todo ruim, mundo, tem gente que trata mal o porteiro, sabe? Tem várias questões, assim, que mostra como a pessoa de fato é. Sim, sabe? as pessoas desonestas. Então, assim... Eu acho que o lance da gente ser um ser complexo, eu acho que é importante você ter autoconhecimento para você controlar quais são... Por exemplo, tava falando aqui do Divertidamente, né? No Divertidamente, acho que todo mundo já assistiu, né? No Divertidamente é assim, a alegria, ela quer brigar com todo mundo, ela quer tirar todo mundo do caminho, porque ela fala, não, ela precisa ser feliz, ela precisa ser alegre. Esse filme é genial. Só que aí, o filme vai correndo e aí
os outros sentimentos também são importantes, porque ela não consegue ser só feliz o tempo todo. As memórias dela são um misto, né? No filme tem as bolinhas, né? Cada bolinha é uma memória. E cada alegria, raiva, cada um tem uma cor. E a alegria queria que todas as bolinhas saíssem, acho que era laranja, né, a cor dela. Queria que saísse laranja. Qual a chance da gente lembrar a cor das bolinhas, Isa? Mas era laranja. Era laranja, obrigada, né? Lucão. Obrigada, Lucão. E aí, a tristeza era azulzinha. Aí, a alegria começa a perceber que as bolinhas são furta-cor. Tipo, ela toca, a tristeza toca, então fica meio azul, meio laranja. E é isso que constrói a gente. Agora, não adianta um só imperar. É que, no caso do Divertidamente, a alegria queria imperar. Só que não adianta a gente ser movido só pela raiva, ser movido só pela alegria. Ninguém consegue ser alegre e feliz o tempo todo. Tá tudo bem você ser triste. Né? Tá tudo bem você curtir o seu momento de tristeza. Eu acho que a gente só dá valor para os momentos de alegria quando a gente tem momentos de tristeza. Eu acho que a gente só dá valor à calma quando a gente sabe como é estar com raiva. Então, alguém que eu acho assim, eu tenho uma teoria, desconfie de quem é linear o tempo todo, é só feliz, ou é só triste, ou é só raivoso, ou é só calmo. No próprio filme é muito bonitinho, porque a tristeza é toda tristinha. Isso. Ela é toda tristinha. E aí ela diz, porque ela acha que ela é Ricardo inútil. fala que sou eu, às vezes. Ah, Isa. Que eu sou meio a tristezinha. Sério? Mas ele tem falado, agora eu vou falar uma coisa aqui e vou aproveitar esse momento para agradecer. O Ricardo falou assim para mim, que tem percebido que eu ando muito feliz depois do podcast. Ai, eu também. E as coisas. Ele falou, terapia, amor, né, gente? Isso aqui, ó, melhor isso que aqui é uma terapia. terapia. E aí ele falou assim, nossa, amor, eu tenho percebido que você tá muito feliz e realizado. O lance do vinho também, que tá rolando. E aí, tipo, ele falou assim, amor, eu sinto que você agora tá feliz e realizado. Ele falou, eu sinto que você tá completamente diferente. Vamos acabar esse projeto pra Isa parar de ser feliz? Mentira. Meu Deus! Mentira. Que amigo é esse que quer ver o outro amiguinho triste? Ó, deixa eu concluir só o pensamento da tristezinha. Que a tristezinha era toda tristinha, porque ela achava que ela era inútil, porque a alegria ficava lá, na Dona Alegria se achando, né? O centro, né? O centro, querendo ser, né? Tirar a alegria do jogo. E aí, no decorrer do filme, a alegria, ela encontra o seu espaço. Né? E é mó bonitinho porque ela encontra o seu espaço e ela percebe que ela também é importante. Que ela tá ali pra ensinar, pra fazer a pessoa engrandecer, sabe? Esse filme é genial, gente. Assistam Divertidamente. Divertidamente. É muito legal. Ganhou incrível. Oscar? É, lógico. Divertidamente. Incrível. Puta roteiro. Puta roteiro. Assim, a Pixar, eu acho que eles têm uma genialidade pra fazer filme, que eles fazem assim, o filme, em teoria, é de criança, mas o conteúdo é muito adulto. Assim, dá pra gente tirar muito tempo pra reflexão. Tem infinitos ensinamentos, gente. Infinitos ensinamentos. Quer que eu coloque? Ah, voltou. Deixa eu ver uns probleminhas técnicos aqui. Ai, gente. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu. Essa é a minha melhor imitação. Nossa, essa foi a melhor. Eu não quero, louco, quero ver qual foi a pior. Bicho. Quem Caramba. sabe faz ao vivo. Quem sabe não faz gostaram? ao vivo. Não. Nota dó. Eu adorei. Nota dó. Tá igual o Igor. A Kai é muito fã do Igor. Ai, gente, eu ri tanto da última, depois eu conto pra vocês. Que eu vi. Bandidinho. Eu amo quando ele fala. Busquei teu nome no Google e lá tava escrito Bandidinho. Eu vi um recente dele. Nossa, aleatório também. Vamos trazer o Igor no podcast. Vamos, adoraria. Tá convidado. Eu não vou conseguir falar. Engraçado. Momento aleatório. Vai. Eu tava passando no TikTok e aí passou um áudio dele, assim, pra você que não sabe falar o português, pra você que não sabe falar o português direito, eu vou ensinar um novo idioma pra quem não sabe falar o português direito. Pra você que fala cleme, que fala problema, que fala embigo, tem uma nova língua que você pode aprender, que é o quê? O silêncio. Silêncio? Eu chorei, gente. Sou desse nível de chorar de rir. Vamos pro nosso quadro maravilhoso, Fogueira ou... Vamos! Cabeceira? Fogueira ou cabeceira? Temos vinheta. Vinhetinha. Yes! Voltamos. E neste quadro, você já sabe que você
a gente, né? A gente, você aí da sua casa, escolhe se a gente... Eu tô me sentindo muito Eliana. A gente, você aí da sua casa. E você aí da sua casa. Você aí de casa. Não diga alô, diga... Diga alô, alô, Cristina. Nossa, sou mais antiga. Alô, Cristina. Sou mais antiga. Meu Deus. Sou clássica. Até perdi a linha de raciocínio. Lareira, cabeceira, livros. Isso aí. Agora a gente decide se a gente vai mandar o médico e o monstro para a fogueira, então assim, não merece ser lido, ou se a gente manda ele para a cabeceira, que ele merece ser lido. Começando por Camila Ferreira. Lógico, se eu faço a introdução, você começa. Você gostou de eu aqui de assistente? Eu gostei. Estilo fantasia, né? Fantasia. Nossa, no ar. E elas ficavam assim, né? A câmera ia passando, elas iam olhando assim, ó. Renata! Aí ela... Patrícia! Era muito engraçado. Era muito bom. Melhor programa. Cara, esse filme... E não leu o livro, viu o filme e tá aqui opinando. Pior que eu não vi o filme. Eu também não. Eu prefiro muito ler. Yoga. Eu prefiro muito ler. Gente, esse livro aqui... Melhor que aparece só o rabo do tadinho. Esse livro aqui é do Stevenson, né? Médico e Monstro. A gente tem aquele preconceito de achar, mais uma historinha de monstro, de médico, Frankenstein, blá, blá, blá. Só que não, ele é muito mais genial. Sabe? Ele é muito mais genial do que parece. É um livro pequeno. Então, aqui entra aquela máxima de a gente nunca deve julgar um livro pela capa. Nem pelo título, né? Porque às vezes você pode se surpreender. Eu me surpreendi demais aqui com esse livrinho. Eu comprei ele recentemente. E ele, pra você ver como são as coisas, ele é um livro... Era um livro que sempre aparecia pra mim. Sabe quando você vai virando ali o Instagram, Destino. O TikTok, e sempre aparecia o Médico e o Monstro vendo Destino. pessoas muito boas falando dele. E eu nem parava pra ver, porque eu falava, esse tipo de leitura não me interessa. Até que ele começou a aparecer tanto pra mim, olha lá o algoritmo funcionando, que eu fui lá e comprei curiosamente, sabe? Mas não tava dando nada. Confesso que eu não estava dando nada. Te surpreendeu. Aí me surpreendeu porque eu achei genial a história da dualidade, do bem e do mal, que o ser humano não pode separar o bem e o mal, porque, né, essa dualidade tem que existir dentro da gente, sabe? Teve o lance de quando o contexto histórico de quando ele foi escrito, eles estavam passando por uma fase de religião muito forte, e a ciência estava ali ascendendo, e aí teve esse conflito, né? Porque a religião não queria que a ciência, né, fizesse a parte, então, enfim... Então, ele traz várias... isso que a gente falou não é nem metade de questionamentos e reflexões que esse livrinho aqui traz, sabe? Tem muito mais coisa, assim, que se a gente fosse ficar falando, a gente precisaria de, sei lá, uma semana. Mas ele traz grandes reflexões, ele traz grandes ensinamentos, né? Coisas assim que, numa historinha que parece infantil, não é infantil, é de terror, mas que parece ser boba, mas é riquíssima, sabe? Então, com certeza, vai pra minha cabeceira. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que, às vezes, a gente acaba se limitando porque, às vezes, a gente pensa, não é intelectual o suficiente. Não tô falando que você fez isso, tá? Mas é que, às vezes, eu acho que a gente tem um pouco essa mania, né? Ai, nossa, acho que isso daí é coisa boba, a história é boba. Só que quando a gente tem um senso crítico aflorado, quando a gente pensa sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente assiste, até um filme bobo, como Divertidamente, é um filme que você vai refletir. Não, porque tem gente que assiste e fala, é filminho de criança. Entende? O problema tá na pessoa. O problema tá na pessoa. Acho que a gente tem que ter uma visão apurada para tudo que a gente lê, para tudo que a gente assiste, porque a partir disso, até, gente, uma história em quadrinhos vai te provocar reflexões. A gente tem que ser um ser pensante. É o que eu sempre falo. No meu Instagram, eu sempre falei isso no sentido das pessoas criticarem as outras pessoas que leem ficção, sabe? Porque falam, ficção é perda de tempo? Isso ou aquilo é perda de tempo? Cara, não é perda de tempo. A não ser que você... fiscais de leitura, né? Não é perda de tempo porque a gente tá sempre aprendendo, sempre tem ensinamentos. Sim. Toda obra tem, seja ela livro, seja ela filme, toda obra tem uma mensagem. Sabe como é o exercício quando eu assisto o filme? Captar a mensagem do filme. Sim. Pergunta pro tio, é muito engraçado, que eu tô lendo e falo, putz, a mensagem é essa. Ele, caraca,
como que você... Ele fica assim, sabe? Que ele é meio... O tio, ele é super inteligente, né? Sim. Não precisa nem falar, né? Mas tem coisa que ele é mais lerdinho, eu sou mais ligeiro que ele. Não, deixa eu contar. Aí eu falo, nossa, essa é a mensagem do filme. Aí eu explico, aí ele fala, putz, essa é a mensagem do filme. Você falou agora, ai, a gente é tão inteligente. A gente? Você, o Ti. Não, você falou, o Ti é tão inteligente, eu consigo pegar bastante a mensagem do filme e tal. Aí, deixa eu contar agora uma pérola desses dois. A gente tava aqui, aí a Ká falou assim, eu fui ligar o fogão, aí a Ká falou assim, nossa, quando a gente se mudou, a gente demorou uma semana pra saber ligar o fogão, teve que ligar pro dono do negócio, CEO da Eletromec, pra perguntar como que ligava um fogão. Aí eu falei assim, gente, vocês ficaram milionários, né? Mas não conseguem acender um fogão. Acender, parece que só tinha que riscar o fósforo e... Não, ligar, né? Era apertar um botão. Ficaram milionários e não conseguiam apertar o botão pra ligar no negócio. E o botão tava escrito acender aqui. Não, sabe qual era o problema? O cooktop estava travado. Tinha um cadeado. Era só apertar o cadeado. Segurar um tempinho, só que assim, talvez a gente... Talvez, né? Ansiedade, um pouco? Talvez estávamos com um pouco de pressa pra comer, cozinhar. Talvez. Aí não tivemos o quê? A paciência necessária para segurar o botão. Mas eu fiquei com um pouco de vergonha. Eu falei, Ti, mas... Vai ligar pro CEO? A gente pode falar com o técnico? Liga, alô, 0800, sabe? Mas o cara respondeu, foi super gentil, assim. Ou seus burros. Aperta o botão que tem um cadeado e ele vai destravar. É uma chavinha. É uma chavinha? Ah, achei que era um cadeado. Mas concluindo o meu pensamento sobre as leituras que as pessoas criticam tanto de ficção. Se você é um leitor de ficção, continue lendo ficção. Porque, não, de verdade, porque todas as histórias, todas as obras, elas têm uma mensagem para passar, sabe? E cabe a você captar essa mensagem. Tá, então depende de você captar essa mensagem, depende do quanto você imerge naquela história, ou se você, sei lá, se você é a pessoa que só lê, vai passando ali as letras, sabe assim, passando o olho nas letras. É uma leitura funcional, você entende as palavras. Você não vai extrair nada, entende? Agora, se você realmente entra naquilo, sabe, igual aqui o médico e o monstro, se a gente for ler superficialmente, a gente vai falar o quê? Nossa, uma historinha e no final ele era a mesma pessoa. E pronto, sabe? Morreu aí. Não teve ensinamento nenhum. Mas quando você aprofunda, você coloca a sua mente pra pensar, você pega várias coisas ali que você atinge outras camadas, né? Então, o lance de aprender, de adquirir conhecimento, é você se esforçar pra chegar em outras camadas. E a gente chega em outras camadas fazendo isso, sabe? Pensando, refletindo, questionando. Coisas desse tipo. Então, ficção, seja qualquer tipo de obra, ela sempre tem algo a ensinar. Sim. O importante é a gente pensar, Fica aí a minha crítica para os fiscais de leitura alheia. Lembrando que o país é um país que não lê, tá, gente? Então, para de criticar o que o amiguinho tá lendo. Deixa ele ler. Ele poderia estar ali, ó, no Instagram de fofoca. Verdade. Mas ele tá lendo ali o seu livrinho 50 Tons de Cinza. Tá tudo bem. O importante é ler. Exato, entendeu? Importante E querendo ou não, ele tá aprimorando ali. Claro. Tá aprimorando. Como tudo na vida, a leitura também é um treino. Né? Conforme a pessoa vai lendo, ela vai aprimorando na sua leitura. Então, vai chegar a determinado momento que ela vai escolher obras que desafiem mais ela, sabe? Isso é natural. É porque a pessoa quer evoluir. Ai, já passei dessas leituras. Ela acha chato, ela acha fácil. Cara, o começo é difícil, mas quando você ultrapassa essa barreira aí, você não consegue mais ficar sem ler um livro, sabe? Sem tentar adquirir alguma coisa, extrair algo de positivo, sabe? De uma obra. É muito enriquecedor. Isso daqui da dualidade, esse livrinho me ensinou muito, cara. O lance da dualidade não tem esse lance de ai, mas essa pessoa é tão boazinha, ai, mas essa pessoa é tão má. Não, cara, não tem isso. Existe uma dualidade e existem características que sobressaem aquela pessoa. Sim. O que ela deixa sobressair ela? Sabe, ela deixa o lado mais malvado, ela deixa o lado mais bonzinho, mas será que ela tá sendo bonzinha porque tá no momento de conveniência ali, sabe? E assim, tá na nossa natureza, é da natureza humana ser bom e ter o lado mal ali, que é o mal que vai também te proteger de várias coisas. Sim. Inclusive de ser bonzinho igual, né, o Mr. Jekyll e abrir espaço pro mal tomar Mr. Hyde. É isso mesmo. Bom, acho que a minha opinião já dá pra saber. Eu vou botar na cabeceira, porque é uma historinha muito boa. Eu achei que você fosse jogar na fogueira. Meu coração até acelera, olha. Olha, que loucura. Que loucura.
Que loucura. Que badalo. Que loucura, que badalo. Ai, que badalo. Ai, que loucura. Ai, Brasil. Mas eu vou colocar na cabeceira porque é uma historinha muito boa. É uma historinha divertida. Não é uma historinha. Ela... Não, tô falando. É uma Não, eu tô falando aqui, deixa eu falar, é uma historinha. Não, fala que é uma história. É uma história muito legal, ela é divertida, ela tem mistérios que vão sendo desvendados ali conforme o livro vai passando. E no final, você ainda consegue refletir sobre várias coisas. Eu acho que eu acho que você vai fazer essa pergunta e eu já vou começar a responder ela de agora, que é o maior aprendizado para mim que o livro me deu aprenda a viver com todas as suas nuances, todos os seus... Suas facetas. Todas as suas facetas, exatamente. É isso. Tem a pergunta que eu queria fazer que eu não fiz ainda. Primeira pergunta. A mente é capaz de controlar o corpo? Vocês acham? O Norton tem que responder isso. O Norton que não come besteira, que Só não bebe, só treina. 8 vezes por dia, é a joga mente. futebol. Só pode ser a mente dele. Blindadona, que faz ele ser mas tão... não é só isso, né? Tipo, de ter disciplina e tal. Coisa... Psicologicamente, as coisas, as emoções e o seu psíquico mesmo se manifesta fisicamente no seu Também corpo. acho. Tem gente que tem alergia a coisas, Ansiedade, problemas né, de pele, várias... Verdade. Eu acho que com Sim? certeza. Eu acho que com certeza. Por exemplo, quando a gente fica ansioso, o nosso corpo, o nosso biológico dá sinais. E a ansiedade vem da cabeça. Só que ele manifesta em sinais. Você fica taquicárdico, você fica com a respiração acelerada, É o você cérebro treme. que avisa tudo. Exatamente. Então, acho que sim. Então, se a mente controla o corpo, quem controla a mente? Eu acho que a gente consegue controlar a nossa mente através do autoconhecimento. Quando você se conhece o suficiente para entender os sinais que seu corpo está dando, você consegue antecipar um sofrimento, uma decepção, e você consegue lidar muito melhor com isso. Eu acho que a psicanálise consegue explicar bastante isso, mas eu acho que Hoje a Isa tá na psicanálise. Ela falou, não é porque esse livro tem muito da total. psicanálise. Não, é que eu achei engraçado que você falou isso várias vezes. Tá freudiana. Tô freudiana. Freud e Jung falam sobre isso, né? Sobre essa dualidade, como que lida com essa dualidade. Jung fez os 12 arquétipos, Sim. né? Então, eu acho que quando você aprende a se conhecer, você fica o fiscal do seu próprio corpo. Então, quando seu corpo, sua mente dão sinais, você tem o poder de controlar. Você vive uma vida ativa e não passiva, só deixando tudo acontecer e o seu corpo responder de forma automática. Você fica alerta o suficiente para controlar os seus impulsos. Não que você não vai passar por isso, mas você tem mais controle sobre isso. Falando dos arquétipos, qual que você acha que sobressai em você? Quais são os arquétipos? Lucão, pesquisa aí pra gente. Vou ver aqui. Você perguntou sobre corpo e mente, eu acho que eles se retroalimentam. Porque assim, se você pensar também, se você não tem um corpo saudável, isso influencia a sua mente, seu psicológico também. Verdade. Peraí que eu tô pegando aqui. Tá pegando os arquétipos? Tô. Mas tá lento. São 12 aqui. São 12. Explorador, rebelde, mágico, herói, amante, comediante ou bobo da corte, pessoa comum e cuidador. Se eu não me engano, eu já fiz aquele teste. Lembra que você fez uma vez? Mas acho que aquele era outro, não era esses 12. Aquele lá era um pouco mais específico. Por exemplo, o meu deu arquiteta, que arquiteta as coisas. É, isso mesmo. Mas eu acho que esse daí é mais abrangente, né? Tipo... Não é, Lucão? Esse daí são, tipo assim, são as categorias principais. Aí dentro deles tem outras coisas. Vou falar aqui as características principais. O rebelde, libertação. O mágico, poder. O herói, excelência. O amante, intimidade. O comediante, diversão. A pessoa comum, pertencer. Cuidado, serviço. Governador, controle. Criador, inovação, inocente, segurança, o sábio, compreensão, o explorador, liberdade. Eu acho que partindo do... Não tem ET.
Não, não tem. Deveria, não deveria? Não tem. Tem um ET. Eu me identifico Não tem. com essa tendência. Aí ele coloca também ali, tipo assim, uma galerinha que quer uma busca espiritual, o outro que quer fornecer estrutura, o outro que quer se conectar, e o outro tantinho ali que quer deixar um legado. Mas qual que você acha? Eu acho que eu sou o cuidador. Você cuida das Serviço, pessoas? Eu acho que eu sou essa pessoa. Você sente isso de mim? Porque às vezes eu sinto que é uma característica que eu identifico em mim. Que eu tenho cuidado pelas pessoas, que eu quero ajudar e tal. Mas vendo de fora, você identifica isso em mim? Eu identifico um pouco, mas eu acho que você quer mais ser cuidada do que cuidar. Tô errada? Sei. Por conta do lance da carência. De ser um de pouquinho cortou um carente. dedo, parece que vai ter que dar 80 pontos no dedo, ou amputar. Depende. Se foi com Eu a acho- tesoura, só 80 pontos. Se foi no vidro, tem que amputar. Mas eu acho que eu gosto, eu espero ser cuidada porque eu me importo em cuidar das pessoas. É tipo, Talvez seja isso. aquilo que você faz, você espera receber de volta. Não que eu faça esperando alguma coisa de volta. Não, você gostaria de receber de volta. Mas eu acho que eu gosto tanto que eu também gostaria de ser cuidada da mesma forma, entendeu? Eu Eu não faço sei com as qual pessoas. qual que eu seria. Não sei. Não Será que você não é um pouco do rebelde? Libertação? Que quer deixar um legado? O que você é, Lucão? Não vou- faço ideia. eu vou te não mandar- sei se eu tenho essa autocrítica aí, não. Sério? Eu vou te mandar essa Ó, imagem pra vamos você por julgar. exclusão. O inocente eu sei que eu não sou. O sábio também eu sei que eu não sou. O herói eu não sou, porque Você eu sei. pegou a imagem, será que eu tô? Eu vou te mandar essa imagem. Se eu fosse o herói, eu seria o anti-herói, no caso. Não sou eu também. Fora da lei. Te mandei no airdrop. Não sei o que significa. Explorador eu também não sou. O mago, o que significa o mago? Calma, o mago? Não O sei. mago é o mágico, é poder. Não, também não sou eu, não. Poder, assim, tipo, uma pessoa de poder, poderosa. Tem o herói, que é a excelência. Aí tem o amante, que é a intimidade. Tem o comediante, que é a diversão. A pessoa comum, que é o senso de pertencimento. O governador, que é controle. Ai, eu descobri o meu, acabei de descobrir. O quê? Gente, não queria ser, mas assim, vai parecer um pouco prepotente, mas é que eu li aqui, ó. O arquétipo do sábio é responsável por estimular o aprendizado e valorizar o ato de pensar. Compreensão, tá escrito aqui. Você é uma pessoa muito compreensiva. Mas eu não sou fonte de sabedoria e grandes insights, não. Eu Como não? não me considero. Mas eu acho que as pessoas têm que pensar com a própria cabeça e eu incentivo muito isso. Então, mas, enfim. A gente viajando aqui, né? Você aí, Viajando. faz aí na sua casa, pra você saber qual é o seu arquétipo. Aí você bota aqui nos comentários pra gente saber qual é o arquétipo de vocês que estão assistindo. É que eu também não sei direito, né? Vamos depois dar uma olhada melhor? A gente pode dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte: a gente tá aqui se comprometendo a pesquisar e a gente vai deixar na descrição do podcast quais são os nossos arquétipos. O meu, da Caio e do Lucão. Será que eu Fechou. me encaixo também numa pessoa comum? Senso de pertencimento? Ah, isso eu não tenho, não. Eu tenho um senso de despertencimento. Eu acho Também que pode pessoa ser comum, conhecido como cara comum, ou the girl, ou the boy. Seu principal objetivo, assim, seria de forma efetiva. Não, sou eu, não. Não é você. Não, não, não. Você não se prova. Você de não busca forma aprovação. efetiva na sociedade. Não, você não se prova. Você não faz questão nenhuma. Nenhuma. Zero. Ah, gente, queria descobrir o meu. Calma, a gente vai descobrir, a gente Algum vai colocar... especialista, por favor? Ah, é verdade. Se tiver algum especialista, bota aqui a sua opinião. Mas Você sabe eu o já... seu, Judinho? Não, nem imagina? Não imagino. Ah, eu queria saber o meu também. Mas a gente já se comprometeu. Medo de pesquisar. Vai Faz que, parte. né? Faz parte. É. Normal. É isso, gente. Se vocês quiserem aí, especialistas, dizerem aí o que vocês pensam, eu acho que a Isa também tem um pouco de bobo da corte. Tenho. Ontem, sabe que as pessoas ficaram... Ontem, a gente tá falando ontem, é porque ontem a gente tava num evento com algumas pessoas. E aí todo mundo ficava falando, tipo, Isa, você é muito espirituosa, você é muito engraçada. Porque você não sei o quê. Aí o Perrucho falou assim, Isa, você tinha que fazer stand-up. Aí eu falei, não, aí acabou. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Aí Acabou pra mim. Aí deu. Aí realmente Acho não que rolou. finalizamos o nosso episódio de hoje. A gente esqueceu de alguma coisa? Não, né? É isso. Gostou? Então, gente, ó, leiam. Vale muito essa leitura. Leiam e reflitam sobre ele, né? É um livro muito gostosinho de ler, prende.
né? Vamos ficar fazendo propaganda dele aqui até. Mas se você quiser ler o livro, tem o link dele aqui na descrição da Amazon. Se você compra por esse link, você ajuda, porque uma partezinha desse dinheiro vem pra cá pra incentivar o nosso trabalho, entendeu? Pra pagar o Lucão, entendeu? A galera. Não tá vendendo nada, né, Lucão? Pelo jeito, vocês não estão vendendo nada. Pelo amor de Deus, hein? Galera, vamos comprar livro aí, Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas leiam, é incrível. Reflitam sobre a mensagem dele, pesquisem também, sabe? O Stevenson, a Vicky pesquisou e ela tava contando pra gente que lá na Escócia ele tem uma semana que é só pra ele. Porque, né, as pessoas têm tanto orgulho das coisas que ele escrevia e tal, que ele tem uma semana que é só de homenagem para o autor. Ou seja, não é qualquer autor. Inclusive, felizmente morreu jovem. Morreu super jovem, 44 anos. Olha que curiosidade interessante. Ele morreu aos 44 anos de derrame cerebral. E ele estava tentando abrir um pote de... azeitona. Um pote lá de algum condimento, azeitona. E aí as pessoas acham que a força que ele fez para abrir foi o que gerou o... Beleza, novo medo desbloqueado. Comprem um negócio de abrir. Eu tenho aqui em casa. É muito prático. Você pode prevenir um possível AVC. Utilidade pública. Utilidade pública. É isso, então. É isso, gente. Isa, fala para as pessoas como eles te encontram lá nas redes sociais. Isa_Candelária no Instagram, Isabela Candelária, tudo junto, lá no TikTok. E eu estou nesse podcast e no Instagram como @CamilaFerreira. E também no You Can Club. You Can Club, esqueci de falar. Gente, não percam, porque eu tava esquecendo. A gente vai abrir turma agora. Eu não sei, talvez o episódio vá depois que a gente já abriu a turma. Se abriu a turma, você perdeu. Mas já pode entrar na lista de espera da próxima turma. Mas se você está vendo esse vídeo antes do dia 8 de novembro, abriremos a segunda turma. Se você quiser fazer parte da You Can Club, nosso clube do livro. Isso. Deixa aí tem um QR Code na tela. Escaneie e deixe seu nome e e-mail, que aí você vai ser avisado com antecedência para você entrar, porque as vagas são limitadas. Um beijo. Valeu! Até o próximo Classcast.